O presidente Bolsonaro está em Pequim, na China, para tentar atrair investimentos da segunda maior economia do mundo para o Brasil. Brasil e Argentina fecharam hoje um acordo de livre comércio para o setor automotivo. Já começaram as negociações para um acordo comercial com os Estados Unidos. O Mercosul e a União Europeia anunciaram hoje um acordo de livre comércio que pode trazer 125 bilhões de dólares para a economia brasileira. Para o governo brasileiro, o acordo dá impulso à agricultura, à indústria e ao setor de serviços. A expectativa é que as exportações brasileiras para a União Europeia tragam 125 bilhões de dólares para a nossa economia. Bolsonaro disse que o Brasil tem um ambiente de negócios que garante a viabilidade de novos investimentos no país. A medida provisória da liberdade econômica, sancionada nesta sexta-feira no Palácio do Planalto, deve diminuir a burocracia nas atividades econômicas. Mais tarde, Jair Bolsonaro conversou com Benjamin Netanyahu no gabinete do primeiro-ministro, onde assinaram 6 acordos bilaterais nas áreas de segurança pública, saúde, ciência e tecnologia, defesa e segurança cibernética. Representantes do Brasil e da China assinaram acordos e protocolos comerciais, entre eles o que prevê a exportação de carne industrializada brasileira para a China. Bolsonaro se reuniu com empresários japoneses para tentar atrair novos investimentos no Brasil. Em junho, o presidente já tinha participado em Osaka da cúpula do G20. Há 8 anos, o Brasil não recebia a visita de um secretário de comércio dos Estados Unidos. A delegação brasileira fechou com os chineses diversos acordos em áreas como agricultura, educação e tecnologia. Hoje, o Brasil fechou diversos acordos comerciais com o país asiático. Os principais objetivos desse giro pela região são ampliar e diversificar as exportações, além de atrair investimentos estrangeiros para o Brasil. O secretário de Estado americano Mike Pompeo se comprometeu em aumentar as trocas comerciais com o Brasil. E na saída, Giuliani também fez elogios ao presidente brasileiro. And President Bolsonaro gives business people confidence in Brazil. O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, disse estar impressionado com o cronograma de projetos do Brasil. Pela primeira vez, um recorde na Bolsa Brasileira. Olha só, a alta de hoje foi de 1,23%. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos. O presidente Bolsonaro sancionou a medida provisória da liberdade econômica, também conhecida como mini-reforma trabalhista. O texto reduz a burocracia para micro e pequenas empresas. Que essa nova lei deve gerar, num prazo de 10 anos, cerca de 3 milhões e 700 mil empregos. O governo Jair Bolsonaro anunciou hoje que estuda a privatização de 9 estatais. 12 blocos de exploração de petróleo e gás foram leiloados hoje pela ANP, gerando quase 9 bilhões de reais aos cofres do governo. Com o valor desse leilão, o governo já arrecadou quase 36 bilhões de reais. Outros 2 leilões estão previstos ainda para esse ano. Ainda foi anunciada a venda nos próximos dias de 21 milhões de ações do Banco do Brasil, o que deve arrecadar 1 bilhão de reais, segundo o governo. O presidente Bolsonaro tem cobrado a agilidade da equipe econômica nas privatizações. E o Brasil bateu recorde na produção de grãos. Esse bom desempenho foi puxado principalmente pelo milho exportado para o mercado chinês, que também impulsionou as lavouras de algodão. Agora vamos ver aqui os números da Petrobras, que anunciou hoje o lucro do terceiro trimestre deste ano, que vai de julho até setembro. O primeiro lucro da Petrobras após 4 anos de prejuízos marca uma virada na história recente da estatal. Esse lucro foi de um pouco mais de 9 bilhões de reais, valor que é quase 37% maior do que o lucro obtido no mesmo período do ano passado. A empresa planeja vender ativos e fechar parcerias para retomar investimentos. Arthur, um menino de 2 anos que foi excluído de um aniversário por ser autista, ganhou uma festa em Brasília. Até o presidente Jair Bolsonaro foi. O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro também participaram da festa organizada para o menino. Acompanhado da mulher, Michele, Jair Bolsonaro visitou a casa da menina Yasmin Alves, de 8 anos, na Estrutural, uma das regiões mais pobres do Distrito Federal. Bolsonaro conheceu José Henrique, um menino de 7 anos, morador da cidade de Tubarão, que tem uma síndrome que torna os ossos frágeis. Jair Bolsonaro está em São Paulo e fez hoje uma visita a um hospital da ACD para conhecer um garotinho internado na unidade. O menino é fã do presidente.
Quem se deu bem mesmo foi o Ivo César Gonçalves, de 9 anos. Ele foi assistir ao desfile com os pais e foi convidado pelo próprio presidente para chegar de Rolls Royce presidencial. Na chegada ao estádio, o presidente cumprimentou torcedores. O presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que concede pensão vitalícia de um salário mínimo para crianças com microcefalia vítimas do Zika vírus. O presidente também sancionou hoje o projeto que amplia a proteção às mulheres na Lei Maria da Penha. A lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que obriga os agressores de mulheres a ressarcir o sistema público de saúde pelas despesas com o atendimento das vítimas. Faz com que o agressor de mulheres passe a pagar as despesas devido à agressão. O presidente da República assinou hoje a medida provisória que autoriza o pagamento do 13º salário para 13 milhões e meio de beneficiários do programa Bolsa Família. No primeiro semestre de 2019, foram criados mais de 400 mil empregos com carteira assinada. O país criou mais de 157 mil vagas, emprego formal com carteira assinada no mês passado. Foi o melhor setembro em 6 anos. E essa melhora aconteceu em todos os estados. O destaque ficou para a construção civil, com quase 19 mil novos postos de trabalho. E o Ministério da Economia decidiu zerar o imposto de importação de produtos como guindastes e robôs industriais. O governo federal reduziu os impostos sobre videogames e acessórios desses jogos. A mudança entusiasmou o mercado. Desde o mês passado, medicamentos usados em tratamento de câncer e HIV também não são mais taxados. Já são mais de 2.300 produtos que tiveram a alíquota de importação zerada desde o início do ano. O presidente Jair Bolsonaro disse que está zerando impostos de centenas de produtos, como equipamentos médicos, exames, cirurgias oftalmológicas e produtos de informática. Ele comentou que já havia feito isso com medicamentos que combatem AIDS e o câncer. O presidente disse que o Ministério da Economia estuda reduzir impostos de empresas para gerar empregos, competitividade e redução no preço dos produtos. A conta de luz vai ficar mais barata. A ANEEL anunciou que a bandeira tarifária em outubro será amarela. Olha, em setembro a inflação caiu. O Ministério da Educação anunciou hoje a liberação de R$1.990 bilhões da verba que havia sido bloqueada. E olha, o Ministério da Educação anunciou a criação de 679 bolsas de estudo para mestrado, doutorado e pós-doutorado. O presidente Jair Bolsonaro comemorou a queda nos índices de criminalidade divulgados hoje no país. E olha, os índices de criminalidade caíram em todo o país nos 4 primeiros meses deste ano. E olha, dados oficiais do Ministério da Justiça e Segurança Pública apontam queda nas ocorrências de crimes no país. Nos 2 primeiros meses do ano, houve redução de 23% no total de homicídios no país. Na saída, Bolsonaro respondeu apenas que não estava surpreso com a redução nos índices de criminalidade. O número de mortes caiu mais de 20% no primeiro semestre deste ano. Não é surpresa, não. É exemplo. Bolsonaro assinou um projeto que acelera a venda e destinação de bens e recursos apreendidos de traficantes de drogas. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, apresentou hoje um projeto de combate ao crime e à corrupção. O presidente Jair Bolsonaro lançou oficialmente a campanha do pacote anticrime, coordenada pelo ministro Sérgio Moro. Foram retomadas as obras da BR-163, conhecida como Rodovia Cuiabá-Santarém, que serão asfaltados os últimos 50 quilômetros no estado do Pará. A rodovia é o segundo principal corredor logístico do país. O desafio do governo é acabar com os atoleiros que afetam a estrada. Ao inaugurar o primeiro trecho duplicado de 47 quilômetros da BR-116 em Pelotas, Jair Bolsonaro anunciou a liberação de R$100 milhões para concluir mais uma parte até o fim do ano. A Ferrovia Norte-Sul vai cortar 10 estados, ligando o país desde o Pará até o Rio Grande do Sul. Atualmente, o Exército realiza 13 obras em rodovias de todo o país. O trecho concedido nesta quarta-feira está dividido em 2 partes. Central, entre Porto Nacional e Anápolis, que está totalmente concluída e deve começar a funcionar até o final deste ano.
e sul, entre Ouro Verde de Goiás e Estrela do Oeste, que está com 95% das obras concluídas e deve começar a funcionar em 2021. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, também falou sobre obras como a do Linhão Manaus-Boa Vista, que deve ter início no segundo semestre. O Linhão vai ligar a capital de Roraima à capital do Amazonas. Jair Bolsonaro e o presidente do Paraguai assinaram hoje uma autorização para a construção de uma segunda ponte que deverá ligar os dois países. O investimento na ponte da integração deve chegar a 463 milhões de reais. Nos últimos meses, o governo quebrou monopólios e reduziu burocracias. Na área de segurança pública, o Brasil bateu recorde em apreensão de drogas e também reduziu o número de homicídios. Como promessa de campanha, o presidente Jair Bolsonaro assinou hoje um projeto de lei para que o Banco Central tenha autonomia, ou seja, trace as estratégias sem interferência do governo. O governo otimizou o combate às fraudes no INSS, seguro-defeso e também reduziu o preço da Carteira Nacional de Habilitação. O governo do presidente Jair Bolsonaro comemora vitórias em diversos setores. Para desburocratizar e reduzir custos, quase 3 mil serviços dos órgãos da administração pública federal serão digitalizados. Praticamente a metade já funciona online. Outro avanço é no apoio ao ingresso do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Assim que concluído, o Brasil vai ter acesso à abertura comercial, um selo de qualidade e maior credibilidade internacional. Na economia, as privatizações e concessões por meio do Programa de Parcerias Público-Privada nas áreas de transporte, energia e defesa garantem novos investimentos, qualidade nos serviços e geração de empregos. São 100 projetos que vão gerar investimentos de quase 1 trilhão e 400